Olá! A audiência pública na Comissão de Direitos Humanos debateu a jornada de trabalho dos psicólogos. São mais de 300 mil profissionais no país, 90% mulheres. Enquanto categorias como a de assistente social já têm garantido uma jornada de trabalho de 30 horas, no caso de psicólogos, isso não é reconhecido em lei. Os profissionais da psicologia lidam com dramas pessoais, disfunções e relações familiares e afetivas que repercutem no ambiente de trabalho. A carga horária máxima de 30 horas do profissional ajudaria a evitar estresse e outros problemas de saúde. Uma melhor qualidade de atendimento, um tempo melhor para a formação e aprimoramento deste profissional, uma questão que vai apontando a perspectiva também de que o serviço público pode se organizar para dar um melhor atendimento. É importante dizer que isso não impacta a economia e as mudanças de jornada das outras categorias aqui já referenciadas provocaram publicamente a expressão disto. A jornada de 30 horas é uma condição que melhora a condição de atendimento, portanto, ela é uma prestação de serviço para a sociedade. Então, proteger o trabalho da psicóloga é, na verdade, proteger o atendimento qualificado para a sociedade brasileira. O presidente do Conselho Federal de Psicologia lembrou também que há projetos em tramitação no Congresso que tratam de outras demandas da categoria e que até hoje não avançaram. Outro profissional defendeu a presença da categoria na escola pública. Todas as escolas particulares do Brasil têm psicólogos e psicólogos, mas as públicas não têm. Então, o aluno de escola pública tem menos direito do que o de particular. Um dos destaques da pauta do plenário desta semana é o projeto que autoriza a Petrobras a vender parte da sua operação de exploração do pré-sal. Os senadores deverão se manifestar também sobre um limitador à aplicação da lei da ficha limpa. Apesar de ser o primeiro item da pauta, o plenário não deverá votar o projeto que vai autorizar a Petrobras a vender até 70% do direito de exploração do pré-sal. O líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, deixou para o dia 27 a votação da sessão onerosa em respeito a um acordo firmado com a oposição que não criou problemas para aprovar o pedido de urgência da proposta. Os senadores deverão votar de fato projetos relacionados às finanças públicas e um outro que vai limitar os efeitos da lei da ficha limpa. Pela proposta, a punição de 8 anos de inelegibilidade só poderá ser aplicada a fatos ocorridos a partir de 2010, data da sanção da lei. E a Comissão de Assuntos Econômicos recebe nesta terça-feira o ministro da Indústria e Comércio Exterior, Marcos Jorge de Lima. Ele vai dar explicações sobre o impedimento das indústrias farmacêuticas brasileiras de produzirem um medicamento genérico para o tratamento da hepatite C. A medida acontece em função de uma decisão do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, que cuida do registro de patentes. Em setembro deste ano, o governo brasileiro concedeu a uma farmacêutica norte-americana a patente de remédio para a hepatite C. Com essa decisão, a indústria nacional fica proibida de produzir o genérico. O senador José Serra protocolou um requerimento convocando o ministro Marcos Jorge de Lima para falar sobre o tema na Comissão de Assuntos Econômicos. De acordo com o senador, a decisão do INPI aumenta os custos do tratamento da doença e limita drasticamente os atendimentos pelo SUS. E se as notícias não são boas para os pacientes de hepatite, pelo menos para os portadores de doenças raras, existe uma esperança. Mais agilidade no registro de novos medicamentos e a incorporação dos remédios pelo Sistema Único de Saúde. São algumas medidas sugeridas no relatório final da subcomissão criada pelo Senado para debater o atendimento a pacientes que sofrem de doenças raras. As sugestões foram incluídas no projeto da nova Política Nacional de Doenças Raras, em debate no Congresso.
Isabela tem 11 anos. Com poucos dias de vida, o teste do pezinho revelou que ela tinha fenilcetonúria, uma doença considerada rara, em que o paciente não consegue metabolizar um aminoácido presente nas proteínas. Para suprir a necessidade, os pacientes têm que tomar uma fórmula importada, uma espécie de proteína sintética. Uma latinha dessa, que não dá para uma semana, custa cerca de R$300 e tem algumas bem mais caras. Uma portaria do Ministério da Saúde garante o fornecimento aos pacientes, mas às vezes é preciso entrar na justiça para conseguir a fórmula. De tempos em tempos a gente acaba precisando ingressar na justiça porque falta a medicação do sistema de saúde. Recentemente nós passamos por isso também. Os pacientes têm que seguir uma dieta rígida. Os pais de Isabela compram alimentos para ela fora do Brasil. Leandra, que faz parte de uma associação de mães de crianças com doenças metabólicas, diz que muitos pacientes acabam passando fome. A alimentação ela faz parte do tratamento para os erros inatos do metabolismo. Então não é só a ingestão da fórmula, que é a proteína sintética que eles consomem. É também o alimento, porque não existe o alimento no Brasil, né? E eles precisam se alimentar. Se não for diagnosticada cedo e tratada de forma adequada, a doença pode causar lesão cerebral irreversível. O medo é ter as sequelas, que aí eu nunca mais vou poder, que aí eu não vou poder ir para a escola, eu não vou conseguir ver meus amigos, eu não vou mais poder estudar, vou ter que ficar em cadeira de rodas e eu não vou mais pensar, isso vai ser muito ruim. A Organização Mundial de Saúde considera raras as doenças que atingem até 65 pessoas a cada 100 mil. Hoje estão identificadas cerca de 8 mil doenças raras. No Brasil, elas afetam mais de 13 milhões de pessoas. E é para melhorar as condições de tratamento desses pacientes que está em debate no Congresso Nacional uma nova política nacional para as doenças raras. No Senado, uma subcomissão temporária estudou o assunto durante um ano. Reuniu em audiências públicas pacientes, famílias, representantes do governo e especialistas. E apresentou sugestões para aprimorar o projeto que veio da Câmara e que prevê a nova política para doenças raras. O texto final, já aprovado pelo Senado, prevê medidas para que os pacientes com alguma doença rara tenham acesso a serviços e tratamento adequados, desde o diagnóstico até a reabilitação em centros de referência. Também estabelece regras para tornar mais rápido o registro de novos medicamentos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O prazo máximo para a conclusão dos processos deverá ser de 120 dias. E a incorporação do medicamento na rede do SUS deverá levar em conta a relevância clínica e não apenas o custo. O professor Natan Monsores, do Observatório de Doenças Raras da UNB, considera que a política é um avanço, mas é preciso que ela seja efetivamente colocada em prática. Toda política pública requer um framework, né? Requer um conjunto de ações integradas para que ela se transforme em prática. E, infelizmente, o Brasil não tem uma boa tradição, né, no que tange na efetivação de direitos, né, alguns direitos de complexidade voltados na saúde, principalmente. Depois do Outubro Rosa, chegou o Novembro Azul. Vai durar o mês todo a campanha de prevenção ao câncer de próstata e a outras doenças que atingem o público masculino. A doença é a segunda mais comum entre os homens. O rosa deu lugar ao azul. Novembro é a vez deles. O mês é de conscientização e prevenção às doenças que atingem o público masculino, como o câncer de próstata. Depois do câncer de pele não melanoma, ele é o mais comum entre os tipos. A expectativa do Instituto Nacional de Câncer é de que, até o final deste ano, mais de 68 mil casos serão diagnosticados no Brasil. O último levantamento divulgado pelo INCA mostra que, em 2016, a doença matou aproximadamente 15 mil homens no país. O urologista explica que os dados já foram maiores e diz que a redução se deve à prevenção. A mortalidade por câncer de próstata está diminuindo muito de 1990 para cá, né? No mundo e no Brasil, porque com a adoção
desses programas de rastreamento de câncer de próstata, né? Tudo isso começou a partir de 1990, com a adoção do toque retal anual e do PSA. Esses dois exames, o exame retal digital, que a gente chama de toque retal, e o PSA, feito sistematicamente, tem diminuído a mortalidade por câncer de próstata no mundo todo. Nós temos aí estatística mostrando uma queda de 50% dessa mortalidade. Apesar disso, ainda existe preconceito dos homens na hora de fazer o exame de toque retal. O procedimento é um dos principais meios utilizados pelo urologista para avaliação de alterações e presença de nódulos suspeitos. E vale lembrar, quando o tumor é detectado na fase inicial, as chances de cura chegam a mais de 90%. Que é necessário fazer o exame anual, acima de 50 anos para todos os homens, acima de 45 para aqueles que têm histórico familiar. O que é que nós recomendamos? Exame retal digital e o PSA, não é? Em caso de isso dar anormal um ou outro, ou os dois, e aí ficará a critério do urologista, do médico, a indicar uma biópsia, né? Mas antes da biópsia, hoje nós estamos introduzindo a ressonância magnética, multiparamétrica da próstata, que tem nos ajudado muito na definição de se realmente o paciente precisa fazer a biópsia ou não. O Senado incentiva a campanha. Aqui os parlamentares reforçam a necessidade da realização dos exames para a prevenção do câncer de próstata. É preciso que os homens superem essa dificuldade psicológica e se submetam também a esses exames. Se os homens não se conscientizarem da necessidade do exame, eles correm o risco futuro de uma infelicidade que será muito maior do que, naturalmente, a realização do exame que eles consideram constrangedor. E assim como a mulher tem todo cuidado, né, com a questão do câncer do seio, assim também o homem tem que ter esse cuidado com o câncer de próstata. Então nós temos aí dentro do Novembro Azul, primeiro todo o trabalho de conscientização, mas mais importante do que a conscientização com palavras, mais importante é o exame propriamente dito. A tradição machista, patriarcal que nós temos na sociedade brasileira, lamentavelmente induz a isso, né? Por isso que é importante conscientizar, é importante ter uma campanha de mobilização da sociedade assim. Acho que vergonha maior é privar da vida, né? Assim, se você privar da sua vida, se você antecipar o seu fim, você priva do convívio com seus entes queridos. Privar da vida é o maior motivo de vergonha e não cuidar da sua saúde. Segurança hospitalar é o tema do especial Cidadania desta terça-feira. Além da falha na fiscalização da rede de saúde e da falta de transparência dos indicadores de qualidade, o modelo de pagamento dos hospitais é um dos fatores para a falta de segurança ao paciente. Mais informações com a jornalista Fernanda Vidigal. Estudo da Universidade Federal de Minas Gerais mostra que os hospitais brasileiros não são lugares seguros para os pacientes. Isso vale tanto para os hospitais públicos quanto para os privados. As falhas na segurança hospitalar, como quedas, infecções generalizadas e erro em uso de remédios, são a quinta causa de mortes no país. O especial Cidadania explica que um dos motivos para a falta de segurança é o modelo de pagamento dos hospitais. Eles recebem por procedimento feito. Se uma cirurgia dá errado e uma nova precisa ser feita, o hospital recebe pelas duas operações. Esse modelo de pagamento está em vigor nos hospitais do SUS e da rede particular. O Senado já fez audiências públicas sobre o tema. E uma das soluções apontadas é fixar um valor único a ser pago para o tratamento de um doente, sem pagamentos extras em caso de complicações por falhas hospitalares. A reportagem do jornalista Ricardo Westin revela que um modelo assim permitiria até mesmo a redução dos reajustes nas mensalidades dos planos de saúde. O especial Cidadania é publicado toda terça-feira no Jornal do Senado. Você pode ler a versão digital em senado.leg.br/jornal. 3 centavos por voto. Esse foi o resultado da campanha do nosso entrevistado de hoje, o senador eleito Major Olímpio, do PSL de São Paulo. Com mais de 9 milhões de votos, ele foi o senador mais votado do país, sem chegar a gastar R$300 mil.
concentrando-se basicamente nas redes sociais da internet. Nesta conversa com a jornalista Tânia Horman, o atual deputado federal fala da renovação do Congresso e prevê uma democracia mais participativa, com eleitores mais atentos e mais fiscalizadores. Veja agora a entrevista. Senador, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios e começar a nossa entrevista falando em renovação. Renovação, acho que é uma palavra que marca bem as eleições de 2018 e que há uma expectativa de se inaugurar a partir daqui novos paradigmas na política brasileira. Então, começo a perguntar para o senhor o seguinte: nós vimos um número grande de partidos políticos serem representados aqui no Congresso Nacional. Esse é um tipo de situação que já recebeu muita crítica, uma vez que pode favorecer uma situação entre legislativo e executivo, às vezes não tão atenta ao que é o conteúdo de um projeto tramitando e acaba se diluindo. Isso fica num segundo plano muitas vezes, outras questões acabam surgindo para que se consiga negociar com o Congresso Nacional. Como que a gente pode falar em novo paradigma, numa nova forma de relacionamento, com esse quadro ainda intensificado, como a gente viu no resultado dessas urnas? Olha, eu creio que nós vamos vivenciar um novo momento, como as próprias eleições já serão estudadas no futuro como uma quebra de paradigma, uma mudança completa nos conceitos convencionais do marketing político. Então, se nós tivemos muitos partidos que conseguiram colocar representantes, esses representantes não vieram na sintonia do que era o marketing político convencional ou a estrutura dos partidos. Valeu muito mais nessas eleições o contato direto, a mídia social. Caiu a barreira que dizia só se elege quem tem tempo de rádio e televisão convencional e quem tem dinheiro, um fundo partidário para poder fazer as campanhas convencionais. E nós tivemos uma vitória do Jair Bolsonaro, que vem com uma proposta de não estabelecer o balcão de negócio. Verdadeiramente o balcão de negócio, essa coisa do toma lá da cá. Então, ele já está dando o exemplo, dizendo, as nomeações dos ministros, elas serão nomeações técnicas e não ocasionais de um acordo com o partido para poder garantir uma maioria de votos. E eu vou dizer para você, o exemplo arrasta. E não vai ser só em relação a ministros, não. Também nas estatais, também em segundo e terceiro escalão. Pode ter certeza que nós vamos viver um novo momento. Nós tivemos uma renovação, mais de 50% da Câmara dos Deputados, aqui no Senado, uma grande renovação. 85%. Pois é. De tal forma que essa relação do Poder Executivo com o Poder Legislativo, que ela deva ser harmônica, mas bastante independente, ela vai mudar. A população disse, basta, eu não suporto mais esse modelo. E foi um grande recado já que as urnas deram a todos nós da classe política. E olha, que se não fosse a manobra nossa da classe política, porque eu votei contra, discuti contra, briguei contra esse fundão da vergonha, o fundo da democracia. 1,750 bilhão para custear as nossas eleições esse ano. Quando nós tivemos a Operação Lava Jato, o Petrolão, e aqui a Câmara e o Senado também caíram em desgraça com a opinião pública, a classe política disse, olha, nós vamos ser rejeitados, nenhum de nós volta mais para a Câmara nem para o Senado. Precisamos fazer alguma coisa. Tinha acabado o financiamento por pessoa jurídica e aí veio a fórmula mágica. Vamos criar um fundo. E como é que é a distribuição desse dinheiro?
A direção dos partidos distribui como bem entender. Então, foi uma forma para ter ainda, não ter uma renovação tão intensa, porque senão a faxina que a população faria, eu estou usando esse termo mesmo, faxina seria muito maior. Mas foi apenas o primeiro recado para a classe política. Agora, senador, é interessante o senhor falar nisso, a questão do ambiente digital, porque falando em custo de campanha, também o senhor é um exemplo de que há outros caminhos sem ser o do marketing tradicional, sem ser o custo que tradicionalmente tem uma campanha hoje em dia no nosso país. O senhor se elegeu basicamente usando as redes sociais e num custo bem mais baixo, né? Foram 3 centavos por voto no seu caso, não é isso? Eu tive a arrecadação, entre a arrecadação da caixinha eletrônica mais alguns amigos que ajudaram, R$297 mil de arrecadação e ainda acabou sobrando R$10 mil que vai agora na própria prestação de contas para o partido, para o fundo do partido, que basicamente os meus gastos eram nas redes sociais mesmo, e até no impulsionamento. Numa coisa que as pessoas até riam no princípio, né? Olha, você vai ser candidato ao Senado. As pessoas, quando eu falei que ia ser candidato ao Senado, as pessoas primeiro tentaram dizer, olha, Olímpio, você não tem a menor chance. Então, você já fez 180 mil votos na última eleição para deputado. Fica quieto, se você não perder muito voto, de repente você consegue uma reeleição. Não, e eu fui para um desafio. Primeiro eu fui para o partido que é, em tese, pequenininho, com o Jair Bolsonaro. Ele também, sem aceitar usar o fundo da democracia, eu também não. 7 segundinhos de televisão. Então, parecia uma coisa do impossível. Sim. Os meus adversários, com nomes mais conhecidos, usando, e aí a própria prestação de contas está disponível no TSE, alguns milhões de reais do fundo, todos eles que estavam ali competindo comigo. Eu acho esse dinheiro é legal porque ficou estabelecido na lei, mas ele é imoral na medida em que você está usando o recurso público para custear santinho, essas coisas. Mas eu com um sonzinho de vendedor de feira, eu vou muito nas áreas públicas de grande movimento, saída de metrô, estação de ônibus, e eu vou conversando com as pessoas, só que fazendo uma live disso. E as pessoas falam, o que esse maluco está falando com 20, 30 pessoas no ponto de ônibus? Só que a minha live estava alcançando alguns ou vários milhares de pessoas. E o resultado acabou acontecendo. Se a mim surpreendeu, eu nem no melhor dos sonhos imaginava que pudesse alcançar mais de 9 milhões de votos. Eu imaginava talvez chegar em 3 milhões de votos, ser o segundo colocado. Lógico que você entra numa disputa com 2 vagas, todo mundo quer dizer, olha, eu tenho condição de chegada. Mas, graças a Deus, houve a oportunidade, essa nova dinâmica, a população saturada com o programa convencional de rádio e televisão, com o cabo eleitoral pago, balançando bandeira, essas coisas todas, e a população disse não. Senador, um legado disso pode ser uma participação mais efetiva da população ao longo desses 4 anos? A gente tem uma intensificação do que pode ser uma democracia mais participativa do que representativa? Olha, eu não tenho a menor dúvida disso. E isso muda a relação? 2 minutos depois que acabou a apuração, tinha muita gente me cobrando nas mesmas redes, aos milhares, sabe? Por que você ainda não fez nada no Senado? Então, hoje eu ainda sou um visitante aqui, deputado federal, estou lá do outro lado, até 1º de fevereiro, mas isso é muito bacana. É a população dizendo, escuta, eu estou confiando em você. Você tem que ser um agente transformador, um agente de mudança. E eu tenho certeza que os mandatos, tanto dos deputados federais quanto dos senadores, terão que ser mais intensos. Quem ganha com isso é a população. Senador, agora o próximo passo, os novos parlamentares tomarem posse e se definir a presidência das casas, que é um assunto importante, inclusive para a gente mais ou menos entender como é que vão tramitar, em que velocidade, como vai ser o estilo de condução das discussões aqui nas 2 casas. O que o senhor tem a dizer a respeito? O senhor, por exemplo, está
está cotado a presidir o Senado Federal? Não, eu disputei uma eleição para o Senado. A minha grande alegria na vida foi conquistar a possibilidade de estar aqui no Senado. Nós estamos aguardando a orientação do nosso líder maior, o Jair Bolsonaro, a expectativa dele em relação à nossa participação, seja na Câmara ou no Senado, para que a gente possa se colocar. Durante o segundo turno, houve até algumas manifestações de alguns parlamentares, ou da imprensa dizendo de alguns parlamentares. A única coisa que ele nos pediu, falou, olha, não coloque nome nem nada para que isso não possa prejudicar a aglutinação de pessoas que estão trabalhando pela minha vitória. Isso foi obedecido. Agora nós estamos aguardando a orientação. Eu entendo que a governabilidade cada vez mais ampla, para se votar os projetos e principalmente as emendas constitucionais que merecem e exigem um quórum qualificado, 49 parlamentares no Senado, 308 na Câmara. Eu vejo isso muito mais importante do que uma participação efetiva em qualquer posição na mesa. Eu serei um senador de São Paulo, um senador do PSL. A posição que vão me colocar para votar, eu sempre digo, eu nem me omito, nem me insiro, nem me ofereço. A grandeza para mim vai ter uma possibilidade de ser um representante aqui. Agora, espaços na casa, isso se conquista, isso depende da consideração dos pares. Eu só sou um voto aqui, nós temos 81. Senador, eu agradeço a sua presença aqui conosco. Obrigado. Eu que agradeço. E nós ficamos por aqui. Você pode rever ou compartilhar as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.